Olá amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos falar sobre a hipótese documentária, mais uma introdução aí no caso, porque esse assunto é bem interessante e bem amplo, mas eu quero dar aqui uma introdução, uma repassada aqui para todos entenderem, para responder aí aos céticos da Bíblia, os céticos ateus da Bíblia, sobre essa questão que criticam a autoria mosaica, a autoria de que Moisés escreveu o Pentateuco, compôs, teve participação ali também e tal, Então, pessoal, é muito interessante isso, certo? Esse assunto é muito interessante. Pessoal, desde já peço para que vocês se inscrevam no canal, tá certo, pessoal? Curtam, comentem, divulguem esse vídeo, cliquem no sininho, nas notificações, para verem se estão recebendo as notificações do canal, tá bom, pessoal? Porque se vocês querem que esse canal continue, se está sendo útil para todos, porque aqui eu trago informações que não tem lugar nenhum, pessoal. Eu trago informações exclusivas, eu trago vídeos excelentes que são úteis a todos, certo? Eu peço para que vocês apoiem meu canal aqui, tá bom, pessoal? Também, tá? O Pix está aqui na descrição, vocês podem ver o Pix aqui, também para colaborar com o canal, pessoal, porque eu tenho trabalho de fazer, pesquisar, tá bom? E eu trago aqui conteúdo útil a vocês. Então, aqui, eu estou nesse vídeo aqui, nesse tipo de vídeo aula, se vocês gostam desse formato, onde nós passamos aqui o texto para vocês poderem fixar melhor e assim anotarem. Se vocês querem também que eu trago no blog, esse artigo daqui vocês podem anotar, vocês podem imprimir, tá bom? É muito importante, esse estudo aqui é extremamente importante, tá bom, pessoal? Então nós vamos responder aí, tá? Então tem esses ateístas, céticos de YouTube aí, que fazem alegações sem muito fundamento, tentando principalmente trazer ideias daquele livro lá, Bíblia Desenterrada, do Israel Finkelstein, que nós já respondemos aqui também. Nós vamos fazer mais críticas a esse livro aqui. Então, pessoal, esse pessoal vem muito com uma ideologia, eles não são neutros, tá, pessoal? Esse pessoal cético que vem com essas coisas, eles vêm com uma ideologia naturalista, normalmente esquerdista também. Então, eles não acreditam no sobrenatural, eles já tiram o sobrenatural. Então, eles vão aceitar qualquer coisa, qualquer alegação que vá tirar a influência, que vai tirar a inspiração da Bíblia, ou o sobrenatural. Então, é importante entender isso, pessoal, porque esse pessoal não é isento, eles não têm essa seriedade, não têm credibilidade, porque a partir do ponto que você tem uma ideologia, que é o caso desses livros aí, o Bíblia Desenterrada, e esses vídeos ateístas, piranda, sei lá o que, assim no caso, eles têm uma ideologia naturalista, eles são naturalistas cientificistas, então eles vão vir um recente aí, o sujeito tenta alegar de novo que Moisés não escreveu o Pentateuco, tentando alegar que a data da Bíblia é mais tardia, em vez de ser dos séculos ali 15, 1400 a.C., 1300, 1400 a.C., é mais recente, da época ali do exílio, 800, 400 a.C. Então eles tentam de toda forma alegar, sem credibilidade alguma, que tirar a confiabilidade da Bíblia, alegando que os eventos são míticos, que são lendas, que os personagens da Bíblia não existiam, o que é pura falsidade, porque nós vemos que sim, a Bíblia tem veracidade. Tá? Eu recomendo aqui para vocês, tá? O curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, o link está aqui na descrição, o link oficial, que explica tudo isso. É interdominacional, todos podem fazer. Tá? Tem o plano vitalício, que ali vocês vão ter acesso total, que é muito bom. E tem o outro, tem 2 planos, e vocês podem fazer de acordo com a preferência aí, tá, pessoal? Então é útil a todos, tá? Todos interessados em estudar teologia, todos interessados em estudar a Bíblia, se aprofundar na Bíblia. Tá, pessoal? Porque eu fico muito chateado, indignado com esse pessoal ateísta que tem visualização, mas falam mentiras religiosas quanto à Bíblia. E muitos vão ali dar audiência para esses vídeos, pessoal. Não façam isso, não caiam nessas lorotas, mentiras, porque esses ateístas, eles não passam a informação correta, não passam fontes, são livros desacreditados que já foram criticados porque eles só mostram um lado, mostram um autor. Por exemplo, Bart Ehrman, ele é agnóstico. Mas eles não mostram os críticos que criticam o Bart Ehrman, eles só mostram ali tal ponto, tentam pôr dúvidas, mas eles não põem as respostas. Certo, pessoal? Então peço para que vocês principalmente vejam se estão recebendo as notificações aí do canal, do meu canal, tá bom? Então aqui nós vemos aqui o trecho, não é minha intenção atacar quem defende essa hipótese documentária, ou hipótese documental, documentário, que é JEDS, que é javista, eloísta,
e aqui no caso sacerdotal, permissão sacerdotal. Mas a Bíblia diz em Romanos 1, 18 e 21 que os homens suprimem a verdade da palavra de Deus em sua injustiça. Então isso é o que vem acontecendo aqui, então, pessoal. Então eles ficam inventando métodos, né, para negar a inspiração, a autenticidade da Bíblia. Mas é importante salientar as críticas a esse ponto, né? Então, importante é isso que nós vamos ver aqui, certo? Moisés cresceu como membro da família de Faraó, né? De acordo com os egiptólogos, a instrução que Moisés recebeu teria incluído dominar a escrita egípcia e pelo menos algumas das habilidades dos escribas. No seu livro Israel no Egito, o professor James Hoffmeier diz: há razões para acreditar na tradição bíblica que atribui a Moisés a capacidade de registrar acontecimentos, compilar itinerários e executar outras funções de escriba. Olha só, pessoal, que interessante. Então, isso aí vocês não veem em outros livros. Vocês não veem os ateístas falarem isso. Não deem visibilidade, pessoal, a esses vídeos ateístas, céticos. Pessoal, eu estou falando aqui a verdade, tá bom? A Bíblia menciona outros no Israel Antigo que exerciam o ofício de escrita. De acordo com The Cambridge History of the Bible, Moisés designou oficiais instruídos para registrar decisões e assuntos organizacionais. Essa conclusão se baseia em Deuteronômio 1,15, que diz: por isso eu, Moisés, tomei as cabeças de vossas tribos. Então vocês estão vendo aqui o texto, tá? Que diz, eu não vou ler tudo, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção. Se vocês estão gostando desse esquema, desse estilo aqui de vídeo aula, deixa aqui nos comentários. A palavra hebraica para oficial ocorre várias vezes em textos bíblicos referentes aos dias de Moisés e Josué. Vários eruditos explicam que essa palavra significa secretário para registros, escrevente ou registrador e funcionário que ajudava o juiz como secretário. Então aqui, ó, as ocorrências dessa palavra hebraica indicam que havia muito desses secretários de Israel e que eles tinham grandes responsabilidades nos primórdios da administração do país. Então nós vemos aqui que é evidência para a Bíblia, tá bom, pessoal? Evidência para o Antigo Testamento, tá bom? O terceiro exemplo diz respeito aos sacerdotes de Israel. A Enciclopédia Judaica afirma que suas funções religiosas seculares exigiam que fossem alfabetizados. Então, olha só que interessante. Por exemplo, Moisés ordenou aos filhos de Levi: ao fim de cada 7 anos, lerás esta lei na frente de todo Israel. Então, aqui vocês veem que os sacerdotes tornavam-se guardiões da cópia oficial da lei, né? Então eles autorizavam, supervisionavam a escrita. Então era muito sério, pessoal. Não é essa balela que esses ateístas e piranda e esses dizem, não, superficiais, não. É real. Isso, olha que interessante. Olha aqui. Uma equipe de pesquisadores do Instituto Technion de Haifa, Israel, realizou uma análise linguística do livro de Gênesis por introduzir suas 20.000 palavras no computador. Olha só, texto programado para estudar o uso e a ocorrência das palavras. O resultado deu margem ao novo debate sobre quem escreveu o livro. Alguns entendidos da Bíblia, por ano, sustentaram a chamada hipótese documentária, que é o que nós estamos falando aqui, que Gênesis não foi escrito ou compilado por uma só pessoa, Moisés, mas por vários escritores, alguns dos quais viveram muito tempo, depois do tempo de Moisés. No entanto, os pesquisadores relataram que o estudo do computador indicava uma probabilidade de 82% de que o livro tenha sido escrito por uma só pessoa e que revelou a impressão digital de um único escritor. Então vocês vejam aí nesses céticos, né, Piranda, etc. e outros, alegando alegações infundadas, né, falando aí que a Bíblia, não, o Pentateuco não foi escrito por Moisés, não teve participação ali de Moisés. Enfim, nós estamos analisando as críticas, pessoal, também. É interessante. Embora não convencido, o professor Moshe Weinfeld, da Universidade Hebraica, admitiu que o estudo talvez tenha provado que a hipótese documentária não é correta em afirmar que partes do livro de Gênesis foram provavelmente escritas na era moderna. Outro professor admitiu que o estudo talvez mostre que alguns pontos da hipótese terão de ser investigados. Ou seja, essa hipótese é uma hipótese recente do século XIX, hipótese documentária, etc. Não era levada a sério antes, ou seja, são estudiosos liberais, tá? Então é importante você analisar os dois lados. O estudante não analisa os dois lados, certo? No curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa e outros, curso de Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse, né? Vocês vão aprender muito mais com muito mais profundidade e também responder todas essas alegações e críticas dos ateus e céticos.
Quais são as pressuposições da hipótese documentária, né, do JEDP? Então, o que eles defendem? A maioria daqueles que defendem a teoria pressupõe que um milagroso não pode acontecer. Ou seja, de cara eles já tiram um milagroso, certo? Portanto, eles devem concluir de antemão que o Pentateuco não é inspirado. E Moisés não poderia ter escrito, certo? Eles devem encontrar outra explicação para a autoria mosaica dos primeiros livros da Bíblia. Ou seja, não é uma atitude honesta, né, intelectualmente. Por quê? Eles já de antemão negam o sobrenatural. São naturalistas científicos. Ou seja, eles vão procurar qualquer coisa que encaixe nas suas ideologias, na sua ideologia. Certo, pessoal? Olha só que interessante. Né? Como esquerdista, né? Esquerdista também. Tal pressuposto não permite um exame adequado dos documentos e resultará em conclusões imprecisas. Certo, pessoal? Olha só. Então, os críticos alegam muito. Então, quais as alegações dele, né? Então aqui, ó, o Pentateuco foi escrito séculos atrás em um idioma diferente, uma cultura diferente e uma terra diferente. Tá? O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio. Os críticos afirmam que eles são capazes de decidir exatamente o que o escritor pode ou não dizer e, com base nisso, determinar que parte do documento pertence ou não a ele. Que é absurdo, né? Então aqui, quem que vocês vão confiar? Pessoas lá da época original ou críticos recentes infundados, né? Então nós vemos aqui. Então eles fazem a ligação, baseando seu argumento em uma capacidade de ler um documento de 3.000 anos, dividido em grupos de uso de palavras e afirmar as divisões ocultas e autores separados. E não apenas isso, mas eles afirmam que podem fazer isso de forma consistente. Esta dificilmente é uma ciência exata. Está sujeita a uma ampla gama de erros, dependendo das pressuposições e propósitos do crítico. Tá? Então, isso aí para esses ateístas aí de YouTube, né, que ficam falando só, e muita gente aí, e algumas pessoas dando atenção a eles, sendo que não veem as críticas e o outro lado. Certo? Os estilos de escrita variam dentro dos escritores. Né? Então, algum escritor escreve com um estilo perfeitamente consistente? Sim. Existem estilos para escritores, mas o assunto afeta o conteúdo. A escrita técnica é diferente de uma narrativa ou peça histórica. O Pentateuco tem componentes de todos eles, portanto, diferentes estilos são esperados. Além disso, o que o escritor tem em mente pode facilmente levá-lo a usar uma concepção diferente de palavras. Tá? Se a intenção mudar, o uso da palavra também mudará. Moisés sentou-se de uma só vez e escreveu tudo? Né? Então, muita gente tem ideia. Claro que não. Após reflexão, leitura, oração, seu foco e propósito nas sessões das escrituras podem mudar à medida que ele passa de um assunto para um novo assunto. Então, esse pessoal aí que alega que a Bíblia é mito, que é tudo que foi escrito ali no século VIII, tudo mentira. Nós vemos que isso é infundado. Nós vemos que isso é infundado e temos evidências, sim, que a Bíblia foi escrita antes ali, o Pentateuco, as escritas, compilações antes do ano 1000. Tá? Antes de Cristo, tá? Lá bem ali, como realmente é, certo, pessoal? Então, o escritor pode produzir diferentes resultados de análise. Olha só que interessante, porque, né? Olha só, o WordPerfect tem um analisador de gramática para facilitar a leitura. Então, eu analisei o artigo explicando a hipótese documentária e esse artigo refutando-a por meio do analisador. Os resultados são interessantes. Olha só que interessante, ó. Temos aqui o dado, né? Escolar, Flash Kincaid. Então, pessoal, se vocês querem isso aqui para vocês anotarem melhor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou deixar tudo aqui, porque esse assunto é complexo, então é importante aqui. Então, aqui, ó, 9%, complexidade da frase, complexidade dos vocabulários. Poderíamos concluir que, embora existam semelhanças, deve haver 2 autores devido a diferenças definidas. Afinal, o primeiro trabalho tem frases mais complexas e mais complexidade verbal do que o segundo, além de ser do nível do 13º ano. O engraçado é que escrevi isso em 2 sessões, uma antes da igreja e outra depois da igreja no mesmo dia. Conclusão da pesquisa aqui, tá bom, pessoal? A fonte para isso aqui está aqui também na descrição, tá bom, pessoal? Então vamos dar uma análise, né, uma olhada na análise real. No final do livro de Oswald Ellis, que está aqui na descrição da fonte, há um detalhamento da análise dessa teoria do Pentateuco, dessa JEDP, o S, né, JEDS. Escolhi uma pequena seção que trata de Gênesis 1:7 e forneci os versículos
né, para que você possa ver por si mesmo se essas divisões são justificadas. Então, pessoal, se vocês quiserem essa tabela aqui, eu não vou ler tudo agora, tá? Eu só quero apresentar para vocês. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, tá? Que eu posso passar para vocês aí, para vocês estudarem, para vocês deixarem, para vocês imprimirem, para vocês estudarem, certo? Então, aqui, ó, tem aqui a análise da divisão. Então, nós vemos aqui os versículos, os textos, tá tudo aqui, pessoal, olha. Como você pode ver, os primeiros 7 capítulos de Gênesis são cortados em pedaços pequenos, tá? Em alguns lugares, as sentenças são cortadas ao meio e atribuídas a diferentes fontes. Não consigo ver nenhuma razão para dividir as seções das Escrituras da maneira como fizeram, tá? Que é a hipótese aí. Certo, pessoal? Então, Jesus atribuiu os 5 livros a Moisés. Se um crítico bíblico quer ou não aceitar a palavra de Jesus para qualquer coisa, depende do indivíduo. Mas ninguém menos que Jesus autenticou a autoria mosaica do Pentateuco. Jesus dividiu o Antigo Testamento em 3 seções, em Lucas 24, 44. Moisés, os profetas e os Salmos, né? Então temos lá Tanakh, Ketuvim, né? Além disso, ele atribuiu todas as seções individuais do Pentateuco emitidas pelo JEDS a Moisés, né? Ou seja, resumiu, né? Em Marcos 10, 4, 8, Jesus citou Gênesis 2, 24, que seria J, como vindo de Moisés. Marcos 10, Jesus citou os 10 mandamentos, que se enquadram na categoria E, de eloísta, né? E como vindo de Moisés, em Marcos D3, né, 10, 3, Jesus se refere a Deuteronômio 24, 1, seguinte, que seria o D como sendo de Moisés. Tá? Em Mateus 8, 4, Jesus citou Levítico 14, que seria equivalente a P como vindo de Moisés. Este é um breve exame, né, pessoal? Esse aqui é um breve olhar, né? Um breve olhar sobre a hipótese documentária. Na minha opinião, é uma invenção baseada em falsas pressuposições e análises imprecisas. Isso contradiz o que Jesus disse e é uma maneira pouco confiável de analisar um documento de milhares de anos. Então, pessoal, tomem cuidado com esses vídeos ateus, pessoal de YouTube, que não tem informação correta, tá? Esses ateus ateístas, que passam desinformação, tá bom, pessoal? Tomem cuidado, não deem visibilidade, não deem visualização a eles, porque o YouTube prefere, parece mais às vezes, distribuir mentiras, essas mentiras, do que a verdade que nós estamos falando aqui, com fatos. Tá bom, pessoal? Então, em vez disso, veja se vocês estão recebendo as notificações do meu canal, dos meus canais, e deem apoio aí, pessoal, ao meu trabalho, por favor. É difícil fazer aqui, temos que pesquisar, tá bom, pessoal? Dá trabalho. Então, peço para vocês apoiem o meu trabalho para que eu possa trazer mais conteúdo. Comentem quais são as maiores dúvidas, o que vocês querem ver publicado, tá bom? Né? Deixem aqui, certo, pessoal? E aqui a referência, que é o livro do Oswald Ellis, né? Os 5 livros de Moisés, tá bom, pessoal? Então, se querem ver mais, deixem aqui. Um abraço e até mais.